3h40. O Procon Campinas divulgou ontem o relatório anual de 2021, relatório que apresenta o ranking de empresas e segmentos mais reclamados, dados de atendimento, audiência, fiscalização e procuradoria do ano. Nós vamos conversar agora com o Francisco Tonhi, que é assessor do Procon Campinas. Olá, Francisco, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Guarizo. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. É sempre uma satisfação poder prestar informações aos consumidores de Campinas. Mesmo em ano de pandemia, Procon bastante procurado, né? Teve alguma alteração? Claro que o atendimento presencial caiu um pouco, né? Mas a gente teve um número parecido com a questão do atendimento online, Francisco? Sim, o comércio eletrônico, pelo segundo ano consecutivo, figurou no primeiro lugar com o segmento mais reclamado pelos consumidores aqui de Campinas. Algo também novo foram os bancos que ultrapassaram o ranking das telefonias e figuraram no segundo lugar. Isso se deve ao reflexo da própria pandemia no curso de 2021, porque os consumidores passaram a realizar as suas transações bancárias ou até mesmo os seus negócios, as compras, pelo comércio eletrônico. Então, isso acabou sendo um reflexo, a população passou a buscar mais os canais digitais, então o poder público, obviamente, dando esse acesso aos consumidores, para que assim, da mesma forma que o consumidor buscou exercer as suas relações de consumo pelos meios digitais, o Procon também disponibiliza essas ferramentas aos cidadãos para que possam reclamar, tirar as suas dúvidas por meios remotos, de igual forma as empresas fazem e disponibilizaram durante esse período. Mas o que me chamou a atenção nessa estatística, no número geral, né, o comércio eletrônico com mais reclamações, 2.611, os bancos com 2.186, aí em terceiro lugar vem a telefonia móvel, como você estava falando, Francisco, com 1.794, ou seja, quase 1.000 a menos que o comércio eletrônico. Só que se a gente pegar empresa por empresa, não vou nem falar o nome aqui, mas as duas que receberam mais reclamação foram as telefônicas. Dá para explicar isso? É que o comércio eletrônico ele é mais pulverizado, tem mais empresas, é mais ou menos por aí? Exato. Então, as teles, tal como acontece com as primeiras colocadas no ranking das empresas mais reclamadas, são aquelas empresas que mais demandam os consumidores aqui no Procon de Campinas. Então, o comércio eletrônico, como há várias empresas no segmento varejista, essas reclamações são mais pulverizadas, razão pela qual ela vai aparecer nas colocações abaixo, e por óbvio, as empresas que possuem CNPJs ou grupos econômicos diferentes acabam não figurando no ranking. Mas se você for separar por segmento, de fato é o segmento que, pelo segundo ano consecutivo, figura lá em primeiro lugar, e nós entendemos que isso é um reflexo da própria pandemia, porque o consumidor, por óbvio, acabou por comprar pelos meios remotos ao invés das lojas físicas. A gente sabe, Francisco, que tem, eu até chamo assim, informalmente, quando a gente está conversando com as pessoas, vou até dar um exemplo, o Reclame Aqui, que é um Procon privado, e tem empresas que não respondem. O Procon Campinas, por exemplo, eu vejo que as duas empresas, as três na verdade, né, duas telefônicas e um banco, que são os três primeiros colocados aqui, tiveram, no caso de uma empresa de telefone aqui, 54% de conciliação. Então essa credibilidade do Procon pode dizer para as pessoas isso, quem entra no Procon, o problema vai ser resolvido ou pelo menos discutido, as empresas respeitam o Procon? Sim, o Procon, em primeiro lugar, diferentemente das plataformas privadas, o Procon tem poder de polícia administrativa, razão pela qual não se mistura, é óbvio que essas empresas privadas também exercem um papel aí interessante na defesa dos consumidores, nessa interlocução, mas o Procon, enquanto órgão público, tem um poder de polícia, e se essa empresa não resolve o problema do consumidor de uma forma amigável, até para que esses dados, como nós divulgamos, eles servem para a instituição de políticas públicas na defesa do consumidor, essas empresas podem ser multadas. Então, um exemplo disso, esse ranking de conciliação, ele já é o último estágio, é até um ranking relativamente baixo, perto da solução das reclamações num primeiro momento, que é na fase da CIP,
que é a carta de informação preliminar. O PROCON resolve em aproximadamente de 85% a 90% nessa primeira reclamação, que é aquele momento em que o consumidor tem a possibilidade da autocomposição com a empresa. Então, utiliza a ferramenta do PROCON para registrar essa reclamação, e nessa primeira triagem há um índice de solução de 85% a 90% por parte das empresas que estão demandadas individualmente pelos consumidores. Se essas empresas não resolvem, ou seja, imaginemos que aproximadamente quase 20.400 reclamações registradas são convertidas aproximadamente 2.200 processos administrativos, esses 2.200 processos passam por uma audiência de conciliação aqui no PROCON, obviamente que já passou pelo filtro inicial da reclamação e ainda o índice acaba sendo satisfatório para o consumidor. E o consumidor tem a certeza, especificamente no PROCON de Campinas, que no caso individual dele, a empresa não resolveu o problema, essa empresa e a reclamação desse consumidor vai ter um desfecho específico, com análise se quem tem razão, em regra o consumidor tem razão com base nas provas juntadas, e essa empresa pode ser multada pelo PROCON no caso individual do consumidor. Então isso é uma forma, inclusive, de primeiro, demonstrar para o consumidor que o PROCON está à disposição para atuar como um método alternativo de solução de conflitos, e sabendo que se esse conflito não for resolvido, ou seja, o consumidor, mesmo abrindo a reclamação no PROCON, não tem a sua reclamação resolvida, ele vai ter uma decisão administrativa, da autoridade administrativa, com aplicação de penalidades, se essa reclamação for procedente. Saindo da audiência de conciliação, o consumidor é direcionado ao judiciário, até para demonstrar perante o judiciário que ele exauriu, que ele esgotou as esferas administrativas para a tentativa de solução do seu problema. E esse relatório, é importante dizer, que ele nos traz uma reflexão. As empresas precisam investir nos seus canais de atendimento, porque esse número que nós divulgamos reflete uma deficiência no saque dessas empresas. Então, a dica para essas empresas é: resolvam o problema dos consumidores de forma preventiva, levem informação para o consumidor, porque, por óbvio, se o consumidor buscando o canal de atendimento da empresa não tiver a solução, ele vai registrar a reclamação no PROCON de Campinas e essa empresa pode ser multada no caso individual do consumidor. E com os prazos já pré-estabelecidos, Francisco? Exato. Então, nessa primeira reclamação que o consumidor registra, que é a CIP que nós falamos, a empresa tem 5 dias úteis para responder e resolver o problema diretamente com o consumidor. Passado esse prazo, se a empresa não respondeu, ou se a empresa não deu uma resposta satisfatória àquilo que o consumidor trouxe na reclamação administrativa, o consumidor ele vai retornar, vai buscar o PROCON, vai converter essa reclamação em um processo. Esse processo virá até a sede do PROCON, nós vamos autuar a empresa, notificá-la para uma audiência de conciliação. Havendo acordo, o processo é encerrado. Não havendo acordo, esse processo segue para a decisão administrativa para apurar as infrações ao Código de Defesa do Consumidor e aplicação de penalidades, e o consumidor imediatamente é encaminhado ao Poder Judiciário, aí, por óbvio, com a tutela de um juiz. Se for o caso e o consumidor tiver razão e com as provas juntadas, ele pode exigir o seu direito perante a Justiça. Francisco Toni, assessor do PROCON Campinas, falando sobre esse ranking 2021, muitas reclamações feitas e também resolvidas, conciliadas. Muito obrigado pela entrevista, Francisco, uma boa tarde para você, grande abraço. Nós que agradecemos, nós estamos à disposição da CBN e da população de Campinas para prestar as informações aos consumidores. Valeu, Francisco. Olha, uma última informação dessa pesquisa aqui. 123 ações recebidas de empréstimo consignado desconhecido sem autorização dos consumidores. Tem empresa que tem essa cara de pau ainda, né? Quero agradecer ao Cirino Luthier, querendo consertar o violão do